Deputados federais do PSOL, PT, PDT e PCdoB recusaram o convite para se reunir ontem com o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. O assunto era a reforma da Previdência. A recusa dos parlamentares é um ato de protesto contra a política de segurança defendida pelo chefe do Executivo Fluminense. Vamos ao Rio de Janeiro ouvir Rodrigo Viga, que tem mais detalhes e diz pra gente o que estaria incomodando este grupo aí. Bom dia, Viga! Fala, Ed Molusco, tudo bem ou não? Beleza, Crustáceo. Tudo tranquilo. Dizem, inclusive, os entendidos que a lagosta congelada tem que analisar a procedência, porque é meio cafona, inclusive, viu, meu caro? Pra cozinha de vanguarda, viu, meu caro? Tem que ser fresco, né? Tirado na hora do mar, né? Tem que conhecer a bichinha, tem que ser bem tratado. Enfim, meu caro Edgar, já que estamos falando da fauna política, né? Vamos entrar aí na questão envolvendo o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que está sendo acusado de ser uma espécie de governador matador, sanguinário, homicida, pelo menos pelos oposicionistas. Ontem ele tentou reunir toda a bancada de quase 50 deputados federais no Palácio Guanabara, sede do governo do estado do Rio de Janeiro, para traçar a estratégia de defesa dos interesses do Rio de Janeiro no âmbito da reforma da Previdência. Mas, como você bem disse, alguns partidos, PDT, PSOL e outros, se recusaram a participar desse encontro. É um grupo de menos de 10 parlamentares, mas foi mais um ato simbólico para mostrar a indignação e inconformismo com o que eles estão chamando de política homicida sanguinária do governador Wilson Witzel. Meu caro Edgar, ouvintes internautas da Jovem Pan, preste bem atenção nesse número, tá, Edgar? Nos últimos momentos aqui no Rio de Janeiro, nas últimas horas, em ações da polícia, já morreram quase umas 15 pessoas, tá, do final de semana para cá. Mas no primeiro trimestre deste ano de 2019, as estatísticas oficiais, você sabe que tem um problema também da subnotificação, elas apontam para mortes de 434 pessoas em operações da polícia entre janeiro e março desse ano. Para que você tenha uma ideia, esse é o maior número, a maior estatística envolvendo baixas em operações da polícia de pessoas, a maioria, diga-se de passagem, ligada, segundo a própria polícia, ao tráfico de drogas, é o maior contingente de mortes, esses 434, desde 1998. Edgar. Tá certo, Viga. Obrigado pelas informações, diretamente do Rio de Janeiro com o Rodrigo Viga, aqui no Morning Show. A gente, vamos antes da gente comentar isso, fazer uma conexão Rio de Janeiro e São Paulo ainda sobre o mesmo assunto, a questão da segurança pública. O governador paulista João Dória Júnior disse ontem que não viu nenhuma entidade de direitos humanos se manifestar sobre a morte de policiais no estado. Vamos acompanhar na reportagem da Vitória Abel. Solta pra gente, Murilo, por favor. Estamos com ela aí na... O governador João Dória voltou a falar nesta segunda-feira sobre as mortes de policiais no estado de São Paulo ocorridas na última semana. Dória criticou o fato de nenhuma entidade de direitos humanos ter se manifestado sobre os casos. Quero registrar que eu não vi nenhuma entidade de direitos humanos se manifestar sobre o assassinato desses policiais. É curioso, né? Quando há alguma outra circunstância, inclusive de morte de bandido, as entidades que defendem os direitos humanos, ou várias delas, se manifestam. No domingo, o governador disse ter convicção de que as inteligências da Polícia Militar e Civil vão encontrar os assassinos. Não foi um ato isolado, já sabe que foi um ato planejado e a polícia está atrás e eu tenho a convicção que vamos encontrar e ele será encarcerado. Foram 3 mortes de policiais registradas em menos de 2 semanas. Na tarde do último domingo, o soldado Fábio de Oliveira Silva, de 40 anos, foi baleado na zona sul da capital paulista após ser desarmado em uma briga de bar. No sábado, o cabo da Rota, batalhão de elite da PM de São Paulo, Fernando Flávio Flores, de 38 anos, também foi morto a tiros enquanto saía de casa para trabalhar. No último dia 25, outro agente da Rota foi morto a tiros em Santos, no litoral paulista. Ele estava de folga e foi atingido pelas costas. A polícia investiga se as execuções dos policiais da Rota seriam uma retaliação do PCC pela transferência de líderes da facção para presídios de outros estados e pela ação em Guararema durante uma tentativa de assalto a bancos que deixou 11 mortos no começo de abril. Tá aí, são vários assuntos, né, para tratar aí. Tem a questão da insegurança
que assola as grandes metrópoles. Aí no caso a gente está colocando pontos no Rio de Janeiro e em São Paulo aí, né? As políticas do Witzel, o governador do Rio, e do João Dória aqui em São Paulo, a postura também das entidades de direitos humanos. O que você prefere abordar primeiro? São vários os temas relacionados a essa questão da segurança pública, Guzzo. Aí pela ordem, né? Começou pelo Rio, né? Uhum. Eu acho, em primeiro lugar, que o governador do Rio, o Witzel, eu não acompanho o dia a dia da administração dele. Agora, eu acho um disparate dizer que o cara faz um governo homicida. E eu acho que se há muita gente morta pela polícia, isso tem alguma relação, Edgar, sabe, talvez pequena, com o fato que diz que tem crime pra caramba no Rio de Janeiro. É uma das cidades do mundo onde mais se comete crime. Me parece que é uma coisa inevitável que numa cidade que se cometa mais crime que em qualquer outra, se mate muita gente, né? Eu não vi nesses 400 mortos que foram levantados aí, quantos cidadãos de bem estão... Entre policiais e cidadãos, né? Não há esse número. Só se foram mortas 430 pessoas, como se fossem inocentes, tá certo, né? Então, acho que esse espírito antipolícia, que a polícia está sempre errada e que o criminoso é sempre uma vítima, eu acho isso um erro e um incentivo para a criminalidade. Guzzo, essa imagem que a gente viu, por exemplo, você acha que faz parte do protocolo do governador, subir num helicóptero? Essa que a gente viu, dá até para o Murilo colocar novamente, do governador no helicóptero, acompanhando uma ação da polícia, muitas pessoas saindo correndo, quer dizer, pessoas da comunidade, da favela. Eu não vejo que isso seja um grande mal. Se ele quer, o governador quer se mostrar um cara... ligado à corporação da polícia, se ele quer mostrar que ele prestigia a polícia, eu acho que são essas as imagens. Isso. Aí, né? Eu acho que isso é muito justificável. Ir ao enterro de um policial morto é uma coisa justificável. Não é por aí. Eu acho que a questão, isso não me incomoda. O que é central, tanto no Rio, como em São Paulo, como em qualquer outra cidade brasileira, vai ser, ao fim de X tempo, se o crime caiu ou aumentou, Edgar, né? Se o crime caiu, essas ações estão corretas. Se o crime ficou igual ou aumentou, está dando errado. No caso do Dória, essa manifestação dele de lembrar que as organizações de direitos humanos jamais se manifestam, ele tem toda a razão. Porque jamais mesmo as organizações de direitos humanos consideram dois tipos de ser humano. O ser humano bandido, esse tem de ser lamentado a cada vez que morre. A outra categoria de seres humanos são os não bandidos, e principalmente se esses seres humanos coincidem de ser policiais, as organizações de direitos humanos são contra se manifestar contra a morte deles. A impressão é que eles aprovam. Então, eu acho que está muito certo. O Dória fala isso todas as vezes, que ele não foi o primeiro a falar isso, não é? Ele diz, nós temos de fazer um tipo só de pessoa. Mas, Guzzo, você não acha que é um estereótipo? Como assim, meu querido? Falar isso. A gente sabe que tem políticos que fazem programas para policiais com famílias assassinadas. A gente sabe, inclusive, que há muitos erros da polícia carioca, por exemplo, quando mata-se criança e tudo mais. Então a gente tem que pensar nos dois lados dessa moeda também. Não, mas eu estou pensando nos dois lados, né? Na verdade, Fito, não é bem que tenha dois lados. Tem um lado só. Esse lado é o lado do bem. E o outro lado é o lado do crime. Não há imparcialidade possível nisso, a meu ver, né? Na minha opinião. Claro. Eu acho que quando você está diante da verdade, e que não é muito simples, não é difícil, né? Às vezes não é frequente a gente encontrar a verdade, mas sempre que a gente encontra, a gente não pode ser imparcial aí, a gente tem de ser do lado dela. Eu acho que o crime é o mal, na minha opinião. Tem gente que acha que é uma outra coisa, uma consequência do não sei o quê. Na minha opinião, o crime é um mal em si. Então, não há dois lados. Há um lado do bem, do cidadão, contra o crime. Se agora
o processo de fazer esse combate ao crime está sendo bom, médio ou ruim, é aquilo que eu disse. Isso a gente vai medir pelos resultados na queda da criminalidade ou não.